Vamos lá. Então, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje no nosso encontro Zoom aqui do grupo de estudos, a gente vai falar sobre fechamento de diastemas. Isabela, obrigado aí pela presença. Quem mais que entrou aí? Bruno. Hoje eu vou falar sobre fechamento de diastemas. Separei uns casos mais recentes e casos mais antigos, mais para a gente debater aí, conversar sobre técnica, planejamento, quando envolver pério, orto, né? Toda essa parte inicial que a gente tem que fechar antes, né? Tipo, o paciente tem que estar bem ciente sobre isso, né? Para a gente ter um resultado favorável, né? Questão de proporção, tá? Então, este é o PDF que eu falei para vocês. Eu vou depois disponibilizar aqui para baixar ou eu jogo lá no grupo, tá? Coloco no grupo, vou abrir aqui o PDF para vocês verem. Aqui, ó, acompanha comigo o que eu montei aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se tiver dúvida, pode colocar no comentário ali que a gente já vai colocando na sequência. Ou tem um botãozinho de erguer a mão ali, tá? Para abrir o microfone e pode abrir o microfone e falar a pergunta ali. Olha lá, dá para ver aí na projeção? Eu fiz um checklist de planejamento estético de anteriores, só que dá para usar para tudo, né? Dente conoide, fechamento de diastemas, tudo que envolve aí anterior, proporção. Primeiro passo, a gente vai analisar a proporção do dente. Então, aqui tem essa régua do Shu, né? E ele tem essa regra que ele faz o seguinte, tem ali a regra de 3 ali, né? X, a largura do central, x menos 2, lateral, x menos 1. Então, a gente vai trabalhar a região de canino pensando nesta fórmula com relação à largura. Ele tem uma régua de proporção, que é tá no número 2 ali, que é tipo um T, coloridinho, que facilita mais visualmente para a gente fazer a proporção altura-largura dos dentes, tá? Para o planejamento. Então, primeiro passo, vamos analisar se tem espaço, né? Se o dente está encavalado, está apinhado, e o paciente reclama ali que ele quer deixar certinho, não tem espaço, tem que colocar aparelho, fazer expansão de maxila, né? O que for, tá? Ou vai sobrar espaço, o dente é muito estreito, né? Discrepância de Bolton, tá? Vai colocar aparelho? Ele fala assim, já coloquei aparelho, voltou espaço. Vai montar o aparelho de novo, vai voltar espaço. Se você medir ali o perímetro e somar toda a largura dos dentes, vai sobrar espaço. Então, discrepância de Bolton. Então, vai ter que envolver, né, finalizar com dentística ou prótese, né? Fechar com resina ou com cerâmica. Então, essa régua, aqui, ó, número 2, da Rufrid, eu assisti o congresso dele em 2008, não sei se foi em LA, em Los Angeles ou San Diego, que sempre intercala esse congresso da Quintessence. E ele mostrou na aula como que ele chegou para fazer nessa média essa régua da proporção de Shu, tá? 2008. Então é bem bacana. Nessa proporção, tá vendo? Tem um stop ali que você coloca na incisal, vai ter a largura, comprimento, né? A altura. Então, se está a largura no azul, o comprimento tem que estar no azul. Não precisa fazer conta, regra, a razão, né? Divisão altura-largura ou porcentagem. É mais visual, né? É mais fácil de a gente analisar e chegar numa proporção. E isso é uma média também, né? Não necessariamente tem que entrar e ficar dentro dessa proporção, né? E não é a mesma proporção áurea, tá? Ele fez uma média, tá? Então, essa régua ajuda bastante, tá? Por exemplo, se o dente está curto, tem diastema, né? Ele diz, quero fechar esse espaço. Se você fecha esse espaço e não ajeita a proporção com relação à altura, vai ficar invertido, né? Vai ficar mais largo do que alto, vai ficar feio. Aí tem que aumentar o comprimento, tá? Aí você pensa, vou aumentar para incisal ou vou aumentar para cervical?
Aumento na restauradora ou aumento na cirurgia, né? Na pele. Tem que tirar a gengiva, tem que tirar osso. Você entendeu? Como que eu vou saber? Primeiro, o paciente fala, dá um sorriso. Ou olhe, ó, respire pela boca, ó. Engole a saliva, respira pela boca. Ó. Tá vendo? Exposição em repouso? Ah, não aparece. Então dá para aumentar na incisal. Ah, já aparece. Tá a curva legal do sorriso. Não tem como aumentar na incisal. Pô, mas tem que aumentar o dente. Como que eu aumento? Aumento de coroa, cervical. Ah, mas vai ter que tirar osso. Vai ter que tirar osso. Ah, não, só gengiva. Então tem que analisar com o pério. Se vai ser só plastia gengival ou vai ter osteotomia. Vai ser flapless, vai ser retalho aberto, né? Ah, vai para orto. Opa, tem bastante espaço, ó. Tá tudo meio bagunçado, vai sobrar espaço. Tem gente que libera, vai distribuindo espaço em todos, né? Deixa espaço em todos. Eu não gosto de deixar espaço em todos, igual tá aqui, ó, do lado direito. Por quê? Senão vai ficar resina em tudo, né? Vai ter resina na mesial, resina na distal, resina na mesial, resina na distal, de todos os dentes. Quando vai sobrar espaço, o que eu peço para o ortodontista? Fecha o perfil ficar certinho aqui na papila entre o 11 e o 21, igual está nessa figura do lado esquerdo aqui. Ó, fecha aqui. E aí eu vou trabalhar na distal do central, mesial de lateral. Tem mais espaço, vai sobrar? Ah, aumenta lá, aumento a distal do lateral e mesial de canino. Mas encosta os centrais. E daí o perfil de emergência e a papila fica mais estética. Se você fecha espaço, o diastema, assim, ó, e tem muito espaço, e você deixa o diastema entre os centrais, fica aquele dente com um perfil de emergência, tipo um S, contornando a papila. Fica feio, né? Fica um degrau, tá? Não fica bonito. Beleza? Outro ponto. Vou restaurar o espaço, certo? Ó, esse resumão, esse checklist aqui já é a aula toda. Já comecei já entregando tudo. Ó. Esse aqui vai ter uma cópia para vocês, tá? Se o diastema for maior que 1 milímetro, e aí? Se você usar só esmalte, dependendo da situação, né? Tem situações que o dente é muito luminoso, entendeu? Você tem que analisar só isso, não só essa questão do espaço, tá? Eu coloquei generalizando aqui, tá? Grosso modo. Mais que 1 milímetro, dependendo da situação, tem que usar um pouquinho, na transição ali, um pouco de opaco para mascarar ou bloquear a luz para a restauração não ficar cinza, não passar muita luz. Se o espaço for menor que 1 milímetro, aí você fecha com um esmalte mesmo, só com resina translúcida e matou. Fechou. Beleza? Outro ponto aqui, ó. 5. Quando associar a periodontia, eu já falei antes ali, junto com a régua do Chu, né? Sorriu. Ah, tá, a arquitetura gengival está assimétrica. Faz plastia gengival antes. Corrige a altura ali na periodontia, né? Tem que alinhar ali também não só a incisal, mas a arquitetura gengival também, né? Aí tem que fazer a pério antes. Mexeu em osso, esperar ali 2 meses, né, para fazer a restauração final. Ah, cortou só a gengiva? Aí é tranquilo, né? Porque mesmo se tiver uma retraçãozinha, você vai lá e faz um reparo, você resina, certo? Agora, se você vai trabalhar com cerâmica, isso, aguarde o tempo. Até acomodar certinho a gengiva, porque se você prepara para laminado e a gengiva sobe depois, mata o caso, né? Porque vai expor a linha do término. Então, mexeu em osso, eu espero 2 meses, tá? Então, aí, ó, tá explicando aqui a questão da proporção, altura, largura, manejo do espaço, restauração, ó, que bacana. Esse é o PDF que eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para baixar aqui no arquivo pelo Zoom. Acho que dá, né? Deixa eu ver.
colocar no chat aqui do Zoom. Será que eu consigo? Não, depois se você não conseguir compartilhar aqui pelo Zoom, eu mando no grupo ali do WhatsApp para vocês, tá? Para a gente não perder tanto tempo aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Se não conseguir, eu mando lá pelo Zoom, pelo WhatsApp. Vai ter que ir pelo WhatsApp mesmo. Beleza. Outro caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Checklist. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, aquela linha de raciocínio é mais ou menos como eu penso, mas... Oi, Antônio. Oi, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bom? Me diz uma coisa, o lateral, tu costuma deixar mais equalizado ou tu faz o mesmo esquema que tu falou de aproximar o mesial para distal, os laterais, quando tem muito espaço? Depende muito da morfologia, como está o lateral, sabe? Se ele já está com uma Sim. cara legal, eu prefiro Aham. aumentar na distal, Sim. entendeu? Quando ele está muito estreitinho, dá para aumentar mesial e distal, Uhum. entendeu? Depende da situação, não dá Sim, para eu criar penso a uma mesma regra. coisa, mas queria saber a tua opinião, porque às vezes, né, é que a gente já faz tanto isso que já acaba sendo mais um feeling mesmo, né? Isso, mas no feeling. Tipo assim, tem que ver também como está o posicionamento do eixo do dente, entendeu? Se Uhum, ele está meio uhum. giradinho, assim, inclinado e Sim. girado, Aham. ah, depende, assim, tem que ver como que está a morfologia e como que vai ficar a Não é regra, né? composição, não é A uma regra é regra. mais para os centrais mesmo, então. Isso, nos centrais. Que ali, assim, casos que eu deixo o diastema muito grande no central, assim, ao longo prazo, degrada a margem, Sim, o perfil não fica legal, sabe? sim, aí tem que Até daí, refazer. quando migra para cerâmica, não. Daí eu jogo o preparo, lâmina de faca lá dentro do suco e o perfil vem lá de dentro. Sim. Aí fica Uhum. bonito. Agora, resina é complicado, Uhum. né? Aí, assim, coloca fio, coloca isola absoluto. Aí você Uhum. controla o perfil, vem lá dentro do suco. Aí Uhum. fica melhor, Sim. né? Você consegue manusear e fazer um perfil mais natural. Até vou mostrar um É. caso aqui, Tá legal. beleza? Separei uns casos aqui para a gente discutir, tá? Olha, deixa eu ver qual caso que eu coloquei na sequência da Martina aqui. Deixa eu abrir o caso da Martina. O caso da Martina é um caso assim, aquele filezinho, mamão com açúcar, sabe? Queria que aparecesse só caso assim no meu consultório. Quer ver? Olha lá. Tá vendo aí? Assim, ó. Ó Assim. que dá para ver? Dá. Ó, ó que dente bonito. Ó, diastema nos centrais. Foi fazer intercâmbio. Ela falou assim, preciso fazer, eu queria melhorar o meu sorriso, que eu vou fazer intercâmbio fora, eu vou ficar, acho que 1 ano, 2, mestrado. Não é intercâmbio, é mestrado. E aí eu falei assim, nossa, seu caso, ó, clareamento, e ela não me relatava assim, a queixa cor, sabe? Ela não se incomodava. Ela Uhum. falava do problema do diastema. Eu falei assim, Martina, ó, faz apertamento, ó, linha alba. Uhum. Nossa. Bastante, né? Estresse. Eu falei assim, Martina, beleza, você quer fechar o espaço. Mas se a gente só fechar o espaço, vai ficar bonito. Mas daí, já que a gente vai melhorar a estética, tem que fazer o clareamento antes. Então, 99% dos casos, eu faço clareamento. Quando que eu não faço clareamento? Quando o paciente tem um protocolo ou uma dentadura. Entendeu? É muito mais fácil trabalhar com resina de dentes clareados, né? Também tem. Facilita para você resolver o Uhum. caso. Ó, imagina estratificar, eu fechar esse diastema com essa saturação e todos esses efeitos aqui, ó. Dá para fazer? Dá, mas ó, dor de cabeça É. para fazer isso aqui, tá? Então, fiz clareamento, ó, vou fechar aqui e mostrar o final clareado,
Uhum. E fechei o diastema aqui, ó. Quer ver o caso finalizado? Ficou bem natural. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Opa, acho que eu abri a mesma foto. Espera aí que eu abri a sequência errada. Fechar o antes, abrir o depois. Agora vai. Que algumas fotos estavam na nuvem. Agora abriu. Só que ela clareou, ela tinha pouco tempo, né? Uhum. Que ela ia embora para o mestrado. Então, também o intuito era clarear, não clarear, deixar aquele brancão, era mais homogeneizar os tons. Aquele canino estava O muito canino estava escuro, né? escuro. Uhum. Estava muito saturado. Olha lá, caso finalizado. Nossa. Ó, cor de dente, né? Não ficou aquele brancão. Uhum. Ó, ó, o canino ainda está um pouquinho mais saturado ainda, né? Mas depois eu vou mostrar o clareamento assim, com a escala. Eu fiz o antes com a escala, tem o antes e depois do clareamento. Veja que eu trabalhei sobre substrato que é esmalte. Normalmente, quando a gente faz restauração no esmalte, eu trabalho com uma margem de segurança. Tá vendo que tem um sobrecontorno? Tem, né? Mas na hora que cai a saliva ali, ó, saliva, né? Seco você enxerga. Então, sempre trabalho com excesso. Vai acabar com um sobrecontornozinho. E Uhum. eu condiciono uma margem maior. Entendeu? Por quê? Quando eu faço um fechamento de diastema que aqui era restrito, que eu não queria aumentar, facetar, só fechar o mesmo diastema, o que acontece? Se eu coloco o adesivo e numa região que não foi condicionado, às vezes vai ficar o esmalte e a resina sobre esse esmalte que não foi condicionado, e ele, teoricamente, assim, adere, mas depois, na hora que você dá o acabamento, vai ficar uma interface branca, né? Uma linha branca. É gap, porque não foi aderido, porque o esmalte não foi condicionado. Aí Uhum. você pega aquela linha, né? Você dá um acabamento. O acabamento está aqui. Aí você vem para cá. Vem para cá. Some na hora que você chega na linha onde que você condicionou. Uhum. Entendeu? Então, condicione um pouquinho a mais. Tá? Olha lá, hidratado. Ó, ficou super natural. Né? E outra coisa, terminou com excesso. Eu dou o acabamento tanto do disco, broca, borracha, no sentido horário ou anti-horário? Existe uma regra? Ficou pensando, né? Horário, anti-horário. Não grave assim, horário, anti-horário. Faz assim, vai ter um degrauzinho, né? Restauração, dente. Sempre faça restauração, dente. Não dente, restauração, entendeu? Para não forçar e abrir a interface, entendeu? Restauração, dente. Ó, vou mostrar aqui o clareamento dela. Com a escala. Olha aqui, ó. O canino tava bem escurão, hein? Tava bem saturado. Só para mostrar aqui o caso, já que estou com ele aberto. Ó, aqui no clareamento, no acompanhamento, né? Tava a 3 e aqui tava mais a 4 canino, né? Ó, até o canino foi tipo uma 2, né? Clareou bem. Beleza? Outro caso que eu separei aqui. Ô, Cintia, vi aqui que mandou mensagem. Tá dirigindo, mas tá escutando, acompanhando, né? Eu vou deixar salvo, tá? Depois subo lá no canal do YouTube, lá o nosso encontro. Outro caso é um caso de um paciente. Esse paciente também, para fechar diastema,
Ó, esse caso ficou bacana, hein? Fiz um planejamento, não segui o planejamento. O que aconteceu? No meio do caminho, cadê o caso dele? Tá aqui. Então, ele usou o aparelho, né? Sobrou espaço. Usou o aparelho, sobrou espaço, estava saturado. Comprimento. Vocês vão analisar aqui na hora que ele... Não está aparecendo ainda. Ah, é, eu não compartilhei aqui. Desculpa. Tem tem uma pergunta ali no chat, que eu sei que às vezes a gente não consegue ler e falar ao mesmo tempo. Tem uma pergunta ali sobre ela não entendeu sobre o polimento, era horário e anti-horário. Acho que tu era. Ah, isso mesmo. Isso aí é... Eu vou mostrar um... Já volto, hein? Nesse horário, anti-horário, hein? Que eu tenho um esqueminha que vai matar essa... Quer ver? Vou separar um negócio que não vai esquecer nunca mais. Vai ter que ficar até o final. Ó, agora tá vendo o caso, né? Olha lá. Ó, tá vendo? Dente bem cônico. Ó, ele já tinha resina no lateral. Fizeram resina no lateral, olha lá. Na beiradinha, né? No ângulo. Tá vendo? Ó, vi aqui no chat agora. Com 300 coisas abertas aqui, me perdi aqui. Ó, e aí? O que eu fiz? Clareamento. E moldei, né? Falei assim, vou encerar, né? Mas ao invés de mandar para o laboratório, eu mesmo encerei, tá? Quer ver meu enceramento? Que eu fiz curso de enceramento. Vou Eu economizar faço, no laboratório. Vou eu faço economizar no todos os meus laboratório, né? encerramentos. Eu faço todos os meus encerramentos também. Só que eu tava meio sem tempo, sabe? Aí vai na... Aí na hora do almoço, entre um paciente e outro, e aí vai jogando uma cera ali, vai encerando, né? Ó, encerei aqui, ó. Só que quando eu fiz o enceramento, ó, tá aqui. Não é um enceramento mais lindo do mundo, né? Porque assim, quando você encera para resina, não é a vestibular que tem que estar bem certinho. Tá. Né? Você não vai usar vestibular, entendeu? O que tem que estar bem certinho é contorno, proporção, né? O desenho do dente e palatina, tá? Palatina. Aí fiz a matriz. Quando chegou o paciente, eu coloquei a matriz, eu falei assim, meu Deus. Você tá vendo que eu aumentei o comprimento, né? Uhum. Tá vendo? Eu aumentei o comprimento aqui, ó. Eu falei assim, vixe, vai ficar com uns dentão de cavalo. Eu falei, não vou usar a matriz. Vou fazer na mão. Falei, desisti na hora, no meio do caminho. Assim, o paciente ali, eu coloquei a matriz já viva. Não vai ficar bom, sabe? Quando você dá né, tem que escutar a voz interior, né? Quando você dá né? Aí não vai ficar legal. Já descartei. Deixei a matriz de lado e fiz a mão livre, tá? Como que eu fiz? Eu não fotografei passo a passo, que é paciente particular, né? Mas eu não aumentei comprimento. Vou mostrar aqui o final. Ó, esse é o resultado final. Eu facetei aqui, foi toda vestibular, né? Cobriu tudo. Ó. Até quando finalizei, eu falei assim, caramba, ficou legal, hein? Até eu fiquei impressionado com o resultado. O paciente ficou assim, nossa, ficou lindo. Eu falei, ficou mesmo, ficou ficando bom. Ó,
Fechamento de diastema são os casos mais impactantes, eu acho também. Mais impactantes. Ó, e fiz a mão livre, mas assim, tem que tomar um cuidado na hora de tracionar, fechar bem atrás, tem que tomar cuidado para não ficar um degrau. Ó. Fotografei justamente para mostrar que, mesmo a mão livre, tem como, com cuidado, você não deixar aquele degrau, sabe? Fechar e ficar um negócio grosseiro. Olha lá. Matei aquele efeito em sisal lindo, mas ele não gostava. Deixei mais opaco, assim, mais uma cor só, porque o paciente pediu. Você entendeu? Aquela incisal linda que ele tinha, ele não gostava. Pena, né? Ó, pena, né? Ó, Alguém aí fiz assim. perguntando qual resina que tu usou. O pessoal não fala. Qual resina que eu usei? Boa pergunta, não lembro. Tem que ver no prontuário dele. Ô, Mas eu acho Antônio, que eu usei. Fala, Rosana. beleza? Eu de novo aí. Deixa eu te falar. Opa, obrigado pela presença aí. Nas proximais ali eu que perguntei se você usou dentina, se você usou corpo. Se você usou dentina, você usou uma dentina com característica de mais translucidez ou você trabalhou Não, eu com usei corpo? tudo opaco aqui. Eu acho que eu usei tudo Bari. Ah, Se não me engano, acho que esse entendi. caso foi Z350. Eu usei só Bari, cara. Ok. Ó, Bari, matou toda aquela translucidez que ele tinha, porque ele não falou que não gostava. Eu acho que Uhum. nesse caso foi Z350 só Bari. Tipo, B1 Que Bari, A1 Bari. dependendo da bária, às vezes ela não mata É que ela não é tão adequadamente, né? opaca. Eu não usei dentina, É. tá? Não usei Aham. dentina. Se fosse Aham. uma dentina de qualquer outro sistema, ia bloquear muito, ia ficar aquele Entendi. branco Sim. bem opaco, Altera muito o valor. entendeu? Se fosse só Uhum. esmalte, qual que eu usaria? GC, Essentia, só o Uhum. esmalte, entendeu? Ficaria com luminosidade, não ficaria cinza. Dentsply, só esmalte. Forma, Bari, se fosse só Aham. esmalte da forma, vai ficar cinza, entendeu? Aham. Sim. Sim, sim. Fazer mão Perfeito. livre assim com o Empress, cara, Aham. é difícil, cara, É porque é muito muito mole. Aham. pegajosa, muito mole. Para esses casos, a mão livre eu não uso Ivoclar, porque é por conta da consistência, tá? Eu prefiro mais durinha. Então aqui, certeza foi Z350. Nesses casos, eu sempre prefiro usar, se for um substrato mais opaco, ou da forma, se for um pouco mais Hum, translúcido, eu gosto de trabalhar com a dentina da Prestes, que tem uma translucidez legal, e a cobertura uhum. total é Palfic, Stellite, acho que Coffee, fica, né? sim, fica natural mesmo, É, tá? mas beleza. Beleza? Beleza. O Harmonize eu tenho usado também, sabe? Para alguns casos. Mas Eu também. eu sinto que ele fica meio plástico, sabe? Você vê que é meio plástico, Uhum. assim, fica meio artificial. É o que eu sinto, assim. Mas é uma resina boa, assim, dá um brilho legal. Eu acho que dente Ah, clareado ela é mais artificial, mas para fica um branco dois, assim, meio... ela funciona bem, principalmente para os É, interiores. Uhum. eu tenho usado também, tá? Outro caso aqui, pessoal. Ó, esse então fiz mão livre. Tem um outro caso aqui que ficou bem legal também, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Esse caso, ó, não é o caso mais. Esse eu usei Empress, tá? Deixa eu só abrir aqui o inicial. Inicial. Olha aqui. Opa, tá abrindo. Alguém tem que. Tô ouvindo, alguém tá jantando aí, batendo uns pratos aí. Alguém que come, o Alguém tá Everton. acompanhando e comendo miojo aí. Ó, deixa eu compartilhar aqui, ó. Foi. Tá vendo esse caso? A paciente, qual que era a queixa dela? Espaço, diastema. Ó, esse diastema. Ops. Esse diastema aqui, ó. Do lado, ó. Espaço que é entre os centrais, olha lá. Sobrou lá, sobrou lá.
Aí eu falei assim, olha, Débora, se fechar o diastema, tá, vai melhorar. Só que você percebeu quando você sorri que um lateral está mais alto do que o outro? Olha lá, o 12 é mais curtinho e o 22 está mais comprido, né? A gengiva. Por exemplo, tem que fazer cirurgia. E aumentar também o canino, o 13, né? O 13 está mais baixo também a linha da gengiva. Dá para, não quero fazer cirurgia. Então tá bom, vamos fazer sem cirurgia, tá? Então, eu documentei aqui o antes, ó. Tá, beleza. Fundo escuro. Beleza. Esse é o caso inicial. Fiz a mão livre também, não fiz com enceramento. Deixa eu fechar aqui essas janelas, já passei. Deixa eu abrir aqui. Final. Abrindo. Compartilhando aqui. A princípio, esse seria um caso interessante, que se a paciente capaz de aumentar um pouquinho as bordas, né? Isso, aumentei. Para diluir um pouquinho o acréscimo na largura ali, né, cara? Acho que ela topou, aí fica fácil, né? O problema é que tem cliente que fala que não quer aumentar, né, cara? Aí você fica meio de mão lá. Mas no caso dela eu facetei, assim, aumentei um pouquinho para ficar melhor a proporção. Veja o sorriso, ó, toda faceira. Deixa eu abrir aqui, ó. Veja, a proporção ficou bem assim, mesmo o lateral, o 12 e o 13, né, o canino, a proporção não estando correta, na harmonia, ó, tá vendo? Tá bom, né? Ó, opa. Ó, foi com Empress Direct, tá? Também queria clarinho, tá? Fechei a mão livre também. Então, o acabamento, o degrau ali, mesmo no vestibular eu acrescentei, tem que evitar, não pode deixar degrau ali para a gengiva não inflamar, né? Senão você vai causar uma injúria ali. Deixa um degrau, acumula, deixa um meio fio, né? Tá? Esse caso, mais um caso aqui de fechamento de diastema. Deixa eu ver minha anotação aqui. Mais um caso. Agora, ó, mostrando assim, ó, não fiz o enceramento, mas eu quero fazer uma matriz para vir estratificando. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer um mockup direto, sem condicionar, acrescento a resina, faço a matriz palatina, tiro as resinas e já tenho tudo pronto. Entendeu? Não preciso moldar, mandar para o laboratório, ter consulta adicional, né? Então, olha aqui, ó. Tem... Só abrir a foto aqui. Só um segundinho que estava na nuvem. Tudo está na nuvem agora, né? Não tem mais espaço físico no computador e ficam jogando tudo para a nuvem. Ai, ai. Tá abrindo de um em um aqui, só deixa eu abrir o conjunto aqui. Então, eu faço com uma resina, uma cor diferente mesmo. Não faço para ela ver como vai ficar perfeito. Por quê? Se eu uso uma resina na cor do dente para fazer esse mockup, na hora de tirar, eu não consigo enxergar o que é dente, o que é resina, entendeu? Então, para o mockup, usa a resina lá que você não usa muito assim, no dia a dia, sabe? Ou que é aquelas que vence no kit, né? C4. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se é aqui. Tá abrindo aqui. Mais um segundinho, pessoal.
E não precisa passar adesivo, tá? Sem adesivo, sem condicionar. Se você passar adesivo, às vezes o pessoal passa adesivo para a resina não soltar, né? Aí se você esfrega um adesivo universal, o universal vai aderir, porque ele condiciona, né? Então não passa nada. Seca bem, né? Para não ter saliva ali, dela vai ficar. Então eu fiz um mock-up, o paciente já aprova na hora, economizei consulta, que eu não precisei moldar e mandar para o laboratório, e também economizo no laboratório, né? Quanto que está um enceramento aí na cidade de vocês, por elemento? Está em torno de quanto? Eu Tá não sei, quanto mas aí? eu acho que está em torno de uns, dependendo do laboratório, 80 por elemento, 60. Tem laboratório 60, Aqui está 80, uns né? 60. 60? como eu faço, eu não sei, né? Acho que está por aí, né? Nessa base aí, 60, 80. Então, aqui, ó, 85, o quê? 85? Não foge muito dessa média aí, não, né? Abriu as fotos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aí já economizo no laboratório, economizo no tempo, que eu faço na hora, e para vender é mais fácil, entendeu? Se eu falo assim, vou fechar aqui, vou acrescentar ali, parará, parará, eu já visualizei, o paciente não. Então, e por que eu não gosto de fazer... beleza, fiz o curso de DSD lá, do Coachman. Vai fazer o DSD, fica perfeito, lá faz um Photoshop, a paciente visualiza, a expectativa fica lá em cima, entendeu? E aí? O que pode acontecer? Não entregar do jeito que você manipulou na imagem, entendeu? É um tiro no pé, né? Eu Não tem, mostro, não tem igual na boca mostrar direto no paciente. Não tem igual. você entendeu? Ou foto de antes e depois de caso que eu fiz, entendeu? Ó, diastema entre os centrais, tá vendo? Ó, sorriso, tem um quebradinho ali no ângulo, ó, tá vendo? Né? Um lascadinho, ó. Linha média não tá coincidindo, nem falei. Você fala que a linha média dela não tá batendo, ixi, Maria, aí ferrou. Aí só nascendo de novo, porque não vai corrigir nunca. Olha lá. Olha o meu mockup. E ela desidrata rápido, tá vendo? Foi questão de 5, 10 minutinhos aí para fazer o mockup, ó. Fiz. Tirei, ó. Antes de tirar, fiz a matriz, tá? Tirei o mockup, ó. E aí fiz a matriz. Aí você restaura. Coloca a palatina, vem estratificando de trás para frente. Aí fica mais fácil. Entendeu? Então, com mockup. Beleza? Deixa eu mostrar o final. Final do caso. Nossa, caso de 2014. Olha lá. Caso finalizado. Ó. Fiz uma textura ali, né? Seguindo. Tá? Depois com mockup direto. Ó. Beleza? Textura. Vocês acham que forma ou cor é mais importante? O que vocês acham mais importante? Forma. Forma, né? Forma. Forma, né? Eu também. Tá? Beleza. Não esqueci, tá, Hanna, do anti-horário ou horário, tá? É só para você ficar até o final mesmo, hein? Vamos lá. Tem mais um caso aqui, ó. Seguir minha sequência aqui, ó. Beleza. Outro fechamento de diastema. Mais um caso aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Fez tratamento ortodôntico, recidivou. Dentista, tá? Minha comadre. Mora lá em Passo Fundo. Agora tá em Floripa. Cansei. Não vou pôr aparelho de volta.
coloca o aparelho, fecha, tira o aparelho, volta. Eu falo, deixa assim, não mexe, vamos acrescentar resina. Ó. Olha lá o diastema, tá? E outra coisa, tá vendo o 21, né? A posição que tá, o 21, lá em cima, né? Tem tipo tá diferente do 11, né? Ó, o que eu planejei aqui? Acrescentar resina, mas eu fiz aqui, ó, esse caso. Parece fácil, mas esses casos são os mais difíceis. Viu? É o mais difícil, bem isso, Rosana. Tem que cobrar bem, porque, na verdade, aqui eu não cobrei, né? Isso saiu de graça. Mas tem que cobrar bem, porque esses casos, que parece assim, é pequenininho, e fala assim, mas é só esse pouquinho, não é nada de material, né? É pouquinha coisa, né? Tipo, né? Você vai restaurar A gente não cobra por peso de resina, né? E quanto menor, mais difícil, tá? Ó, isolei. Opa. Isolei, fiz uma amarre. Até eu postei no Instagram, foto lado a lado, assim, sem isolar e isolado. A papila, né, com a tensão ali da borracha do látex, consegue jogar lá para cima, tá? Então, consegue expor dentro do sulco ali, ó. O perfil vai ficar bem lá de dentro, ó. Então, condiciona, olha lá. Vou fechar só ali na mesial. Ó, condicionei o dente inteiro, ó. Não sei onde que vai terminar a minha resina, entendeu? Ó, dente inteiro condicionei. Aí lavo, seco, ó, ficou fosco inteiro. O adesivo aqui não precisa ser com primer, né? Adesivo puro. Tipo, só o passo 3 do Scott Bond. Ó, terminei, ó. Fiz um aqui, ó. Acrescentei. Ó, tá facetado. Fiz no outro. Fiz condicionamento, adesivo, polimerizei, resina. Acrescentei na distal lá também, tá? Aí dando acabamento, polimento. Ó, aquele excessozinho bem lá na papila, com uma lâmina 12 você tira, tá? Passando a sequência da Epitex, tá? Aqui, ó, o dente está desidratado, tá? Desidratado. Aí ficou, no outro dia eu fiz um polimento, né? Ali ficou tipo no 11 ali, né? Uma interfacezinha. Quando passa borracha, aí eu zerei aquela margem. Que daí fiz no sentido horário anti-horário, né? Que eu vou mostrar um esqueminha aqui, tá? Dúvidas? Não? Ô, Antônio, tu já usou a BioClear da 3M? Já, na verdade, tive um treinamento e fiz, Uhum. não que eu fiz um caso, só usei no manequim, né? Você usou já? Não, eu acho. Eu acho que é mais para black space do que para diastema, Pois sabe? é isso que eu pensei, porque ela preconiza usar a Flow, né? Ou É, ou a universal aquecida, sabe? Mas aí, como a gente acaba fechando, usando espaços maiores, eu acho ela meio cara, assim, né? Custo-benefício. eu acho caro também. Uhum. Aí eu falei assim, tá, mas só para fechar black space e investir, assim, é bacana, E é assim, eu acho que funciona descartável, para né? Não é alguns uma coisa casos. que tu pode. E é uma mão na roda, assim, acho que assim funciona para black space, sabe? Agora, Uhum. para diastema, eu já não sei se eu usaria, porque daí o perfil fica igual a matriz, entendeu? Eu não Sim. consigo trabalhar para fechar bem a papila, sabe? Sempre vai Uhum. ficar, lógico, vai zerar bem, eu sei que vai estar bem, não vai ficar degrau, então, mas assim, eu acho que mais para black space, Uhum. diastema, assim, E eu como a acho gente que, de está repente, para quem fechando. não tem muita habilidade também, né? Sim, mais pro dentistão geral, sabe? Eu acho. Uhum. Porque assim, a gente, você vê, mesmo sem isolamento, tracionando matriz, a gente consegue deixar sem excesso, sem Sim. degrau, tem um cuidado, né? Uhum. Então, mesmo tracionando ali a matriz, sabe? Eu acho É. que a gente consegue resolver. Agora,
bem isso. No dia a dia, o cara que não tem tanta habilidade, acho que é válido, mas é um investimento altinho. Alto. Uhum. Ó, a Letícia está te perguntando sobre o diastema quando recidiva. Em caso que o diastema é recidiva, quando a restauração é feita, a chance desse diastema abrir mais depende da oclusão, né? Também tem. Depende da oclusão. Se recidivou, eu faço fechamento de diastema com um dente compensado. Eu esperaria, né? Assim, sabe? Analisaria assim, fechou, abriu. Logo que abriu já fecha, então espera mais um pouquinho. E às vezes você pode fechar e abre de novo. Daí você tem que ir lá e tirar quase tudo e aumentar, né? Fazer um reparo, tá? Então, assim, depende da mordida mesmo, né? Da contenção. E daí se ele usa a contenção, volta. Daí abre de novo. É melhor te falar, joga fora essa contenção, fica sem nada, espera estabilizar compensado e a gente restaura. Entendeu? Acho que é isso, né? Ó, esse paciente estava na orto. Não. Sobrou espaço. Aonde? Distal, olha lá. Lateral canino. O canino é meio estreitinho, tá vendo? Tudo desgastado, ó, tá vendo? E esse caso, ó, fechou ali entre os centrais, né? E aí eu fechei não só lá no lateral canino, mas também mexi um pouquinho nos centrais, tá? Quer ver? Abriu aqui. Ó, tirou o aparelho. Tirou o aparelho. Ficou assim. Não. Fez clareamento. Acho que fez clareamento, né? Tá mais branquinho. Ó, o diastema. Esse lado era maior, né? Parece. É, né? Isso. Situação, então, intraoral, ó. Gengiva bem saudável, bem delgada, ó. Aqui, biotipo bem fino, né? Tá? Antes e o depois, ó. Fechou o Aí mexi canino e o lateral, né? e mexi nos centrais também, ó. Que aumentei um pouquinho o comprimento, ó. Olha lá. Ó, fechei o 22, o 23 e o 22, ó, que eram mais difíceis, mas com um espacinho. Ó, não vou fechar totalmente, senão vai ficar meio quadradão, ó. Mas com a saliva, entendeu? Ó, dá um efeito ótico. Até porque a asa lateral, né? Isso. Ó, mas fiz a mão livre aqui, ó. No dia do fechamento aqui, ó. Tá com a pastinha depois do polimento, tá vendo? Ó. E aí ele falou, queria... E esse desgastado embaixo, tem como restaurar? Ó, o incisivo inferior lá. E aí? Vai ser agora que você me fala? Porque ter falado antes da orto, né? Se isso me incomoda, entendeu? Porque daí finalizou o tac-toque, né? Não tem Vai ter que espaço fazer para... uma plástica oclusal, hein? Entendeu? Desgastar e aumentar em resina. Daí ele fala, não, deixa assim, entendeu? Mas se é uma queixa que ele fala no início do tratamento, dá para, né, descompensar, tipo, desgastou, o tempo compensou, extruiu, né? Com a orto tentar voltar, né? Beleza? Deixa eu abrir aqui só achar o esqueminha aqui que eu falei para a Hannah. Por que tem diferença do horário e anti-horário na hora que eu dou o acabamento? Vocês já perceberam que o micromotor tem lá para girar lá, gira horário e anti-horário, né? Tem um porquê, né? Ou vocês nunca se perguntaram? Sim. Sim, não? O pessoal é muito quietinho aqui. O pessoal tá meio... Ó. Para falar a verdade, me perguntar, já me perguntei, se eu não soube a resposta. Quem que tá falando aí? Quem falou? Rafa? Rafael? Eu, Rafael. Então, tem um porquê. Tem. Né?
Não é Tudo só tem um contexto. não é só da Lentulo, a Lentulo vai colocar lá, trava lá dentro. Ó, compartilhar aqui. Veja aqui, ó. Quando eu faço, ó, o azul onde eu condicionei, o vermelho onde não condicionou, certo? É uma visão incisal. Vou voltar aqui, ó. Ó, essa visão, entendeu? Estou fechando esse diastema. Fechando esse diastema, condicionei só nessa área onde eu achei que eu ia colocar resina. Você entendeu? Falei assim, vou economizar no ácido fosfórico, não vou condicionar todo o dente, entendeu? Acho que não é esse o pensamento, mas assim, eu não faria assim, tá? Condicionou só ali, mesial. Aí coloca a resina. Fechou o diastema. Só essa área está condicionada, certo? Aí ficou essa resina que eu joguei com pincel em cima do esmalte só com adesivo, ok? Toda essa faixa que está em vermelho. Aqui eu exagerei, né? Para ficar mais nítido isso. Aí eu venho com deu um zoom aqui. Eu venho com a broca, a borracha, o softlex, qualquer ponta ali, para dar o acabamento. E venho nesse sentido, ó. Sentido, Horário. horário. Aí o que acontece? Eu, no sentido horário que força essa margem, ela vai abrir a margem, mas vai ficar branquinho aqui também, porque estou tirando, vai ficar um gap ali, que é uma área que não condicionou. Então, para evitar essa linha branca, tem que condicionar mais, deixou lá o sobrecontorno um excesso e dá o acabamento, agora no sentido, não anti-horário, no horário, e sim anti-horário, tá? Tem que fazer assim, ó. Ou você gira a rotação do seu micromotor ali embaixo, na base, ou se você está segurando o contraângulo assim e fizer assim, já virou o eixo, né? A rotação. Então, não grave se é horário ou anti-horário. Sempre venha da restauração dente. Por isso que eu falei assim, restauração dente, ó. Restauração dente, restauração dente. Se é um horário ou anti-horário, não sei. Porque se você está segurando o contraângulo assim, ó. Cadê o meu contraângulo? Se você está segurando o contraângulo assim, está numa rotação. Se você já fez assim, ó, já mudou a rotação. Você entendeu? Tá assim ou aqui, ó. A posição que você está no dente, você está atrás do paciente, você está assim, depois você entra assim ou vira aqui, ó, virou para cá ou para lá, a rotação já mudou. Entendeu? Sentido, independente, não sei se é horário ou anti-horário. Sempre dá restauração dente. Entendeu? Então, ao invés de eu condicionar só aquela faixa, eu lambuzo o dente todo, condiciono toda a superfície. Entendeu? Aí eu dou acabamento e evito aquela linha branca. Antônio, um abraço. O filhão, aniversário. Vamos fazer uma Opa! comemoraçãozinha aqui. Tudo de bom, muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Rosana, pela participação aí. Parabéns aí pelo filho. Seu aniversário aí. Vamos lá. Dúvida, pessoal? Entendeu, Hanna? Da rotação anti-horário, horário anti-horário? Eu entendi, achei a melhor dica de todas. Ó, e ninguém fala isso, hein? Curso nenhum, hein? Exatamente, ninguém fala isso. Nunca falou. Acho que eu tenho 20 anos de formada e nunca escutei isso. E eu vou te dizer que eu já dei aula de resina e não usava isso. Eu não. Sério? Valeu a Poxa. dica. Poxa. Ó, já viu? Ó, valeu a pena. Ganhei o dia ter ficado. Ganhei, ó. Ó, essa é dica de ouro, hein? Eu vou passar o PDF ali para o grupo, tá? Para aquele do checklist que eu mostrei no. Quem não estava no início da aula, eu compartilhei aqui um PDF. Daí vocês podem usar com uma colinha ali para fazer o planejamento, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente vai conversando ali no grupo, vamos movimentar mais lá.
tiver dúvida, casos cabeludos lá, para a gente, né, que mais cabeças pensa melhor. Aí tem vários colegas que são de várias áreas, né, diferentes áreas, endo, orto, implanto, né, prótese. Então, vamos juntos ali no grupo, né, fazer uma odontologia com ética aí, pensando não só na estética, né, mas para nosso, não benefício nosso, mas do paciente, né, gerar mais conforto, trocar experiências e também ver o avanço, a evolução de vocês, colocar um caso antes, depois lá. Tem medo, assim, de julgamento, né? Tá todo mundo ali para crescer, né? Então, é bacana quando o grupo, todo mundo cresce, que eu fico feliz, assim, quando um aluno me mostra, me marca. Às vezes até falo nas práticas, assim, no hands-on, assim, nossa, a restauração está melhor que a minha. E, na verdade, eu falo de verdade. E eu falo, você está falando, você fala isso para todos os alunos, né? Eu falei, não, você entendeu que é bacana quando o aprendiz supera, né, o mentor, né, e o Muito. mestre. E eu fico Bem muito legal. orgulhoso. Não é uma competição, não estamos aqui para competir, né? Então, eu gosto de passar essas dicas que me facilitam no dia a dia para vocês também terem um bom resultado, ter mais qualidade aí nos trabalhos, não passar perrengue, né? Às vezes a gente está no automático, vê os problemas e está solucionando sem saber o porquê, tá? Então, sair desse automático, sabe? O que que acontece? Ah, deu um problema. Usa sempre o mesmo adesivo, a mesma resina, tipo, mas meu, se tá quebrando, foi alguma coisa está errada. Igual aqueles casos que eu fiz que eu aumentei incisal, fechei diastema, até daquele do desgaste, o cara tá sem placa. Eu Nossa. aumentei, tem que usar placa? Não, se tiver bem ajustadinho, não quebra, entendeu? Então, a oclusão, a desoclusão, a saúde, né, perfil, acabamento. Então, todo o processo é importante. Muita gente só quer saber da técnica. E, às vezes, a técnica é o menos importante, né? Porque, na verdade, existem diferentes técnicas. Qual que é melhor? Depende da situação. Então, assim, eu tenho trabalhado em técnicas tentando simplificar mais e é o que eu passo no meu curso, né? Até semana que vem tem meu curso presencial aqui em Curitiba, gostaria de convidar vocês para participar, 16 a 18, né? De quinta a sábado. E aí, se alguém tiver interesse, ainda tem algumas vagas remanescentes, né? Mas vai ter novas datas mais para frente também. E é um curso que eu montei pensando assim, poxa, eu faço um monte de curso, né? A gente roda bastante, vê bastante palestras e fala assim, nossa, o professor é foda, hein? Ele tem um protocolo que só ele entende e faz, né? Se você for replicar, você não consegue, né? Eu falo, vou indicar para ele, né? Então a gente não consegue reproduzir no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, gente, não é só caso de congresso. Tem muito caso de insucesso, muita gente não mostra, né, nas dificuldades. Então, assim, é mundo real, né? A gente compartilha ali no grupo e é bacana isso. Porque a gente ser professor só de congresso, assim, só mostrar, né, o antes e depois lindo, né? Aí é assim, o cara refez, sei lá, quantas vezes para conseguir chegar no resultado, né? Inclusive as E fotos, né, Antônio? Fiquei tem assim, muitos meu, que Photoshop. lindo, mas tem todos os efeitos de foto ali que Igual, tem um diferença. caso ali que você viu, um caso só que eu usei rebatedor ali, aquele do Uhum, diastema que a paciente tava com batom e tal. uhum. Não, assim, meu, Eu dá uso muito só o trabalho. twin direto também. Não. Eu falei assim, putz, usar um softbox, tem, mas nem uso. Poderia documentar tudo Uhum, lindo, tudo para o é, Instagram, né? Mas mascara, porque você joga softbox, qualquer trabalho fica bonito, porque é estoura aquela verdade. luz, a É, resina fica branca, você não vê nada, só vê é o, verdade. o reflexo, tá? Até Então, o porque que a gente se tu faz, às vezes tu tem que corrigir o teu trabalho e tu acaba não identificando, né? E na foto. Isso. Você quer, assim, ó, você errou. Você quer mostrar para o paciente que ficou legal para ele não reclamar, faz uma foto de softbox. Ele vai falar, Sim. nossa, que lindo. Mas não é a Uhum, realidade. Se ele olha na luz natural, assim, não tá aquele resultado igual na foto, né? uhum. Então tem que tomar É isso. cuidado. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui? Tá aqui, ó.
O Everson perguntou se eu usei jateamento. Sim, óxido de alumínio 50 micras. Eu tenho o microetcher. Se você não tiver o jato de óxido de alumínio, asperiza o esmalte que está prismático, tá? Você asperiza o esmalte antes de condicionar, tá? Vai ter uma adesão melhor. Trabalhos de ortodontistas. Se você pegar trabalho de orto, que é colagem de Bracht, é só em esmalte aprismático. O que eles fazem? Jateamento antes de condicionar, tá? Lógico, placa bacteriana, né? Para limpar a superfície tá limpa, tá? Então, uso jatos de óxido de alumínio. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta que ficou? Da recidiva, respondi. Beleza. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, pessoal, joga lá no grupo que daí eu respondo. Teve a pergunta lá da aluna, agora fugiu o nome. Depois eu vou ver lá. Eu vou falar aqui para ficar gravado, que daí ela vê lá no canal do YouTube. Ela falou do fechamento de diastema em posteriores. O que vocês acham? O que vocês fazem? Direto ou indireto? Essa que era a pergunta dela. Depende. Eu, inicialmente, faria direta, né? Porque vai ter que usar uma matriz, uma palodente. Tem que ver. Se já tiver uma prótese, aí faz no dente. Se tiver prótese, refaz a prótese. Isso. Né? Se for restauração, pode ser... Restauração direta é também. melhor. Porque se for indireta, o que acontece? Você vai fazer a pecinha para encaixar na proximal de posterior. Imagina você cimentar lá, não tem eixo, não tem preparo. Então é melhor fazer resina direta. Agora, se já tem prótese, aí vai ter que tirar a prótese e refazer para aumentar o perfil na prótese. Né? Mas aí depende de cada situação. Joia, pessoal. Obrigado aí para quem ficou até o final. Vamos discutindo ali o que surgir de dúvida, temas ali, sugestões para a gente discutir nas próximas reuniões. Tá joia? Espero que tenham gostado, que você tenha sido produtivo. Opa, diga. Posso fazer uma pergunta rapidinho? A minha dúvida é em relação ao tracionamento da matriz no fechamento de diastema. Se você geralmente traciona ela em C ou em S? Tá. Assim ou assim? Isso. Em S não, sempre em C. Só que o que você tem que pensar é da vestibular para palatina ou da palatina para vestibular? Entendeu? Eu acho que é da palatina para vestibular, porque... Depende. Entendi. Da palatina para vestibular... Guia, né? Sem guia, você fala. Sem guia, porque você fez a vestibular primeiro, a vestibular e a área de espelho está pronta. A sua proximal e palatina é que não está pronta. Aí você coloca a bolinha da resina na palatina, com a tira de poliéster já posicionada, e traciona um incremento de trás para frente. Porque daí tem um anteparo na vestibular para ficar, entendeu? Se você colocasse o incremento na vestibular e puxar para a palatina, fazendo na técnica da mão livre, a resina nunca vai parar onde você quer, entendeu? Eu tracionaria da vestibular para a palatina se eu fiz a concha palatina, se eu tenho um enceramento e fiz a matriz palatina, entendeu? Aí fiz a palatina primeiro, aí sim coloco a tira, coloco o incremento na vestibular e traciono de vestibular para palatina. Entendeu? Beleza. Minha dúvida era essa, mas porque às vezes em questão mesmo de ser em C ou S, né? Não, mas eu puxo contra o dente, vai ser tipo o formato no C. O S vai ser mais só no acabamento polimento com a Epitex. Para não tirar o ponto de contato. E tu não usa a matriz seccionada? Sim e não. Depende. Tem um caso um canino lá que eu cortei uma. Se pega a conchazinha assim, só corta. Pega aqueles dentinhos de acetato, né? Dá para cortar, dá para fazer. Não, eu tô dizendo a matriz tipo metálica para pré-molar. Sim, pode. Dá para fazer também. Quando o diastema é muito grande. Primeiro perfil. Mas daí a tração, você vai fazer a parede. Mas daí, se faltou, tem que ver onde faltou material. Se é na face
Da proximal para vestibular ou da proximal para palatina. Aí que você vai definir se o tracionamento vai ser para qual sentido e onde que você vai colocar o incremento. Entendi. Você entendeu? Eu vou mandar no grupo ali um caso que eu fiz de um... Não chega a ser um fechamento de diastema, porque era um lateral, que era uma cerâmica, era um conóide. E eu tirei, e aí estava uma cerâmica remendada com resina, e eu tirei e fiz com a matriz. Aquela parcial, né? E fiz ficou legal o caso. Eu usei a matriz de pré-molar, Fica bem certinho, assim, ó. Você entra assim, isola e coloca e trava lá dentro. Sim, eu vou achar que vou mandar no grupo. Na especialização, eu ajudei uma aluna para fazer, também ela estava fazendo a mão livre, e a gente encaixou e eu mostrei isso para ela. Nossa, daí ela ficou faceira, porque imagina fazer na mão, fica um degrau, né? Sim. E usando a margenzinha assim lá dentro, assim, a matriz, fica zeradinho. Beleza? Manda lá no grupo para a gente ver, que daí o pessoal, se tiver na dúvida, já visualiza. Então tá, eu vou indo também. Um abraço para vocês aí, um beijo, obrigada. Valeu, muito até bom. a próxima, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Sucesso aí para todos, um abraço.